Vamos, então, aqui agora com as perguntas ao verbetógrafo. Na parafatologia, página 2, segunda linha, gostaria que relatasse a expansão da lucidez quanto aos paradeveres intermissivos, desencadeada pelas auto- e heterorrevelações serexológicas. Essa expansão da lucidez acontece porque a gente tende a ter uma cosmovisão maior. Você tem a possibilidade de comparar o seu desempenho atual com o desempenho que você teve no passado. Essa é a ideia básica. E, em função disso, o que eu fico pensando? Porque se me perguntassem antes, eu sinceramente não saberia dizer, ou dificilmente aceitaria que eu tivesse tido uma produção tão grande. Então, eu acho que esse caso ele foi aberto, como outros estão sendo também, para ajudar a gente a focar, né, em termos assim, está um pouco desfocada a nossa autoimagem, não só pessoal, mas também em termos de grupo. Porque há uma tendência, na média, da gente se nivelar por baixo, da gente entrar no subnível e, de algum modo, se acomodar. Então, eu tenho dito que pior do que você ter uma retrocognição que você fez muita besteira, que isso é o óbvio, é você ter uma retrocognição ou saber de uma informação que você fez alguma coisa muito positiva, mais do que você está fazendo hoje. Então, isso gera uma certa crise. Então, e como a gente está sendo aí uma cobaia, a gente deve ser espelho para muitas pessoas. Então, se fosse assim, se eu não tivesse nesse caso, eu partiria desse princípio também para quem ainda não sabe, né? Partir desse princípio de que produziu muito e ver se está produzindo a contento agora, né? Professor Pedro, em sinergismologia, página 2, quarta linha, pode aprofundar explanando um pouco mais sobre o sinergismo TENEPS-retrocognição? Existe se não me engano, existe um verbete, né, que eu escrevi, acho que foi com esses dois temas. Eu acho que é fundamental porque a TENEPS é onde a coisa vai desembocar, é onde a conta vai ser paga do desassédio. Então, você saber quem você foi tem um lado todo, até certo ponto, como é que eu vou dizer assim, existe uma certa curiosidade, existe até um certo glamour, né, de saber do passado, seja o passado que for, a pessoa enche a boca para falar que sabe do passado, está tudo certo. Mas, em função disso, quando você sabe e vai estudar, obviamente você evoca essas personalidades. E toda e qualquer vida existem condições mais polêmicas, existem pessoas que eram contra, pessoas que eram a favor daquilo que você defendia. Então, no caso do Littré, quem for ver lá, vai ver que existia uma personalidade da igreja que combatia muito, não só as ideias, como o próprio Littré. Então, quando eu comecei a entrar e aprofundar e, de algum modo, sintonizar com essa personalidade, com esse Holopensene, eu vi que isso teve uma repercussão muito grande na minha TENEPS. E lá, eu acho até que os amparadores fizeram isso de caso pensado, não sei, mas lá foi feita muita assistência nesse sentido. E aí, se puder expandir um pouco mais em termos hipotéticos, tá certo? Em termos de teoria, eu começo a olhar para o meu lado, vejo o passado da professora Cristiane também tem relação com a igreja. Eu lembro que quando ela estava escrevendo, por exemplo, a tese de mestrado dela, a gente trabalhou com o pessoal da igreja extrafisicamente, ela teve ataque extrafísico dos padres e assim por diante. Então, você começa a pegar o seu caso pessoal e você vai vendo que você está num contexto que, na realidade, ele reflete o passado não só seu, mas o passado de quem convive com você, o passado das próprias afinidades. Então, a TENEPS, eu vejo que ela é fundamental para ajudar a pessoa a manter esse equilíbrio. Senão acontece aquilo que a gente estava comentando antes. Ou a pessoa ela não suporta, ela pode surtar, ela pode entrar, entre aspas, na vida passada, no sentido de querer priorizar aquilo que ela fez, ela perde o discernimento, enfim, as possibilidades são muito grandes. Então, eu vejo que a TENEPS é o esteio realmente desse processo.